quis gravar um vídeo pra vocês sobre como vocês utilizam um lápis Jumbo branco, como esse aqui, por exemplo, que eu recebi da loja Desejos de Beauté, ou de Boté. Quais as formas que você tem de utilizar um lápis como esse, que aparentemente ele não tem muitas utilidades, mas quando você comprar, com certeza você vai ter noção de quantas utilidades, de qual utilidade, na verdade, ele tem em uma maquiagem. Tem várias, na verdade, podem ter várias formas de utilizar um produto como esse, tá? Então, quando eu recebi esse lápis aqui da Lilian, esse Jumbo branco aqui, logo eu pensei em fazer um tutorial de maquiagem pra vocês, pra mostrar como vocês podem utilizar, tá? Bom, então vamos lá. Qual a utilidade de um Jumbo como esse numa maquiagem? Primeiro, ele tem a função, você pode dar a impressão de que a sua sobrancelha é mais alta. Então o que eu vou fazer? Eu vou contornar essa região que fica abaixo da sobrancelha com ele, ok? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ele é um Jumbo super macio, que tanto é que eu passei aqui, ó, ficou aparecendo o pelo da minha sobrancelha, tá? Eu vou usar o dedo agora, porque eu só tô fazendo demonstração. O que vocês vão fazer? Vocês vão esfumar, tá? Esse Jumbo nesta região, aqui abaixo, logo abaixo do pelo, na raiz, tá? Sentido de dentro pra fora, tá? Olha, deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar. Ó, ok? Assim. Tá, nessa sobrancelha eu vou usar esse pincel aqui e vou esfumando, tá? O Jumbo aqui. Como se fosse, na verdade, a preparação para receber a sombra depois. Se você quiser, claro, usar outro tipo de sombra sobre essa, tá? Olha, ele é super macio, é gostoso de esfumar com esse lápis Jumbo. Ele é da marca, deixa eu ver aqui, LA Colors. Então, deixa eu mostrar aqui, tá? Olha, ficou assim. Vou tirar o zoom aqui. Olha. Aqui foi com o dedo e aqui foi com o pincel, tá? Pra vocês aí que tem dúvidas, pra você que acha que o lápis Jumbo, na verdade, acaba nunca fixando, muitas vezes o Jumbo não fixa, o que você vai fazer? Eu vou ensinar uma técnica que eu aprendi, que é fazer assim, ó. Não passa nada aqui no fundo, né? A não ser que você tenha passado prime de pele, sei lá. Mas você pode passar o prime antes ou depois, tá? Eu vou passar antes aqui, porque foi assim que eu testei. Na primeira vez que eu recebi esse lápis, eu fui testando ele sem o prime aqui, tá? Passo aqui na pálpebra, tá? Aí, eu posso esfumar um pouquinho aqui, ó, pra ele espalhar. Deixa eu usar meu espelho aqui do lado, tá? Olha, ficar assim, tá? Do outro lado mesmo, eu vou fazer o mesmo. Passo onde eu quero. E logo, tá? Não tem problema se borrar, tá, gente? Importante que você vai usar depois o pincel, o dedo, não sei, a forma que você quiser. Porque usar pincel não é regra, tá? O importante é saber como você vai usar maquiagem depois, as técnicas e coisa e tal, tá? Tá? Ó, eu esfumei de forma que ele tá aparecendo, tá? Mas continua, não ficou forte, tá? Eu vou usar um primer aqui do Boticário, da linha Make Be. Vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. Uma gotinha, praticamente assim, ó. O que fazer? Vou tirar. Aí eu aplico sobre o
o lápis Jumbo. Eu fui pesquisar aqui sobre esse lápis. Ele, na verdade, era o da NYX, né, que eu fui pesquisar, pra ver se tinha alguma relação, coisa assim, com ser usado como... Tem gente que usa como fundo, coisa e tal, pra segurar a sombra. Aí, o maquiador da NYX, não é a mesma marca que esse, tá? Já tô só avisando. Ele falou que o lápis da NYX, ele não serve pra base de sombra, tá, gurias? Foi isso que eu tive como resposta. Esse aqui eu consegui usar ele como base de sombra e ele fica uma cor super bonita. Eu vou utilizar hoje esse conjunto Anis Rosé, que são sombras asas de borboleta, tá? Eu usei esse aqui pra testar pela primeira vez e gostei muito. Acho que é uma cor legal, que fica bem bonita, que eu usei foi o rosa, tá? Vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Aí, o que eu vou fazer? Logo que eu passar o prime sobre o lápis, eu vou usar a sombra. Asas de borboleta, nesse caso. Posso fazer com outro tipo de sombra no outro olho, pra vocês verem como vai ficar, tá? Nesse aqui eu vou fazer com essa. Aqui o côncavo, dá uma demarcadinha de leve. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Se dá pra ver. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha, aqui onde eu passei o lápis, ó, se eu passar o dedo ele não sai mais. E asa de borboleta. A asa de borboleta, esse tipo de sombra, é uma sombra super interessante pra vocês usarem. Por quê? Porque ela é uma sombra sutil, ela não é uma sombra grotesca, que ela marca e deixa aquelas marcas feias no rosto. E vocês podem usar pra trabalhar, tá? Aqui eu vou usar um tom mais escuro. Não vou mostrar pra vocês qual é o tom, porque pode ser que vocês não tenham esse tom em casa e tal. Então vocês vão pegar a cor que vocês quiserem, tá? É só, na verdade, eu quero demonstrar a utilidade desse lápis Jumbo na maquiagem e como vocês podem utilizar ele, tá? Olha, eu vou demarcar o côncavo aqui com rosa, tá? Aí, por exemplo, vocês querem fazer uma parte mais escura, vocês podem fazer aqui com um pretinho, bem na linha dos cílios, para dar a impressão que os pelos são mais espessos aqui. Ah, olha só que legal. Dá um efeito super legal. Olha, tipo rabinho de gato, mas uma coisa mais sutilzinha com esse tipo de sombra. Como eu não tô fazendo uma maquiagem completa, é só uma maquiagem de demonstração pra vocês, eu vou deixar de usar esse aqui, tá? E vou utilizar uma sombra neon, que até uma menina pediu pra nós demonstrar. Ai, meu Deus. Quebrei minha sombra. Bom, eu tava demonstrando pra vocês, acabei quebrando minha sombra neon, a laranja. Então eu vou usar pra vocês, eu vou mostrar com ela quebrada mesmo, não importa, ficou assim. Tá? Eu vou pegar um pouquinho da sombra, depois eu dou um jeito de compactar ela, tá? Eu vou depositar aqui sobre o lápis, tá? E vou esfumar. Lembrando que essa sombra neon, ela é muito usada pra desfiles ou pra balada, tá, gente? Não vamos sair com essa sombra neon aí no dia a dia, a não ser que vocês elaborem uma coisa um pouco discreta, porque ela já é um pouco chamativa, tá? Opa! Olha, ficou assim. Eu vou tirar... Aqui caiu um pouquinho. Lápis de pó mesmo.
Logo que eu passei isso aqui, eu posso voltar a usar outro tipo de sombra. Eu vou usar essa daqui que eu adoro, que a Margareth Bahia me mandou. É essa cor 135. Tô fazendo um olho diferente do outro pra demonstrar, tá, gente? Que não é nada sério. Não vou sair assim na rua, né, vocês, hein? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouquinho da cor e vou demarcar o côncavo. Eu adoro fazer isso. Eu acho que a graça da maquiagem é essa partezinha aqui do olho. Pra mim é uma dificuldade um pouco em maquiar, porque meu olho esquerdo eu não tenho visão, então eu tenho que estar dando uma espiadinha com esse aberto mesmo. Então nem sempre fica perfeito aqui na primeira hora, tem que dar um jeito. Deixa eu virar a câmera pra cá. Enquanto eu me olho no espelho, eu vou esfumar com o dedo mesmo. Deixa eu corrigir aqui. Então, olha, até fazer com que as sombras se encontrem. Vou pegar aquele mesmo lápis, mesmo pincel que eu usei para aplicar laranja. O que eu vou fazer? Vou sujar ele um pouquinho com esse marrom. Ele é mais macio porque ele é feito pra esfumar mesmo, então eu vou meter bala aqui, ó. Que eu tava usando, na verdade, de aplicar sombra pra dar uma profundidade. Agora eu vou esfumar, misturar as duas cores, formar uma só. Essa sombra daqui, ela é muito bonita porque ela tem brilhos, micro brilhos. E à noite ela dá um efeito muito lindo, gurias. Ó, não dá pra perceber aqui, tô contra a luz, mas é isso aqui, ó. Olha. A luz tá ruim aqui, mas acho que é isso, mais ou menos. Deixa eu dar um zoom que fica mais bonito. Vou mostrar no olho mesmo. Olha. Dá pra ver? Tá? Eu quero deixar esse espacinho aqui, eu não quero esconder tanto ele. Porque é justamente essa parte que aqui tá mais clara que dá aquele brilho no olhar, olha só. Se eu escurecer isso aqui, ele não vai ficar tão aberto, o olhar. Então, se você tem um olho grande, é importante você, se você quiser, claro, esconder essa parte. Ó, mas eu quero, na verdade, só dar uma esfumadinha aqui, então vai ficar assim. Tá? Tá, essa parte aqui a gente terminou. Vamos pra próxima. Tá. Já terminei o olho direito, agora terminei o olho esquerdo. Traços, falo rímel, coisa e tal. Mas eu quero iluminar outras partes do meu rosto. Eu posso iluminar essa parte aqui do meu nariz. Posso iluminar essa parte aqui abaixo do olho. Essa parte aqui abaixo do olho. O arco do cupido nos lábios, pra dar aquela levantada no lábio superior. E aqui no queixo, pra dar a impressão que ele tem brilho. Tá? Eu vou pegar aquele lápis, desculpa, aquele mesmo pincel que a gente usa pra aplicar corretivo ou base. E aí, vou misturar na pele. Olha, como se fosse. Na verdade, o bom é dar batidinhas porque ele vai aderindo melhor na pele, tá? Ó, fica bem marcado pra vocês. Vocês podem dar batidinhas, ó. E aí, essa região aqui, ela vai ficando aquela impressão de tivesse saltado essa parte, olha. Só deve ficar igual. Tá?
Se vocês tiverem essa parte aqui, ó, que eu tenho, ó, olheira, vocês podem fazer este mesmo processo, ao invés somente do corretivo, claro, se vocês tiverem pele muito clara. Se for pele um pouco mais escura, aí vocês usem o corretivo mesmo, ó. Mas que é só pra dar uma mascarada, tá? Um exemplo que vocês podem utilizar esse lápis de chumbo não só pra sombra, não só pra fundo de sombra, mas vocês podem usar pra outras finalidades também. O nariz aqui, ó, eu tenho o nariz um pouquinho largo, então o que eu faço? Eu dou uma iluminada aqui, tá? Nessa região central do nariz. Dou umas pinceladas de forma com que o lápis desapareça. Aqui. Olha, vocês vão perceber que tá aparecendo algumas marcas no meu rosto. Que na verdade, eu usei uma base que ela é mais sutil. Ela dá aquele efeito mate, mas ela não é tão boa. Boa não, assim, ela não foi formulada para desaparecer manchas. E tanto é que eu não usei o corretivo. Então por isso que tá assim, tá, gurias? Tá? Então, essa parte aqui eu já fiz. Iluminei essa região, iluminei essa região, iluminei aqui, iluminei o arco do cupido do lábio superior, iluminei o centro, tá? Então essas são as utilidades que vocês podem fazer. Se vocês quiserem afastar os olhos, aí o que vocês vão fazer? Eu vou aplicar aqui, ó, tá? Esse mesmo lápis jumbo. Aí vocês vão afastar, quem tem o olho muito junto afasta, tá, meninas? Outra dica, essa máscara aqui da Kika é muito boa pra vocês utilizarem. Tem na Desejos de Beauté também. Esse eu recebi da Margareth Bahia, foi de presente. Mas na Desejos de Beauté vende máscaras da Kiko. Eu não sei se tá na mesma cor de embalagem ainda, porque eles sempre estão mudando a cor de embalagem. Mas o efeito é o mesmo, tá, meninas? Olha. Deixa eu dar um zoom aqui no olho. Olha só. Passa aqui, ó. Ó, levanta o olhar. Eu não vou usar agora o Curvex, porque eu não peguei ele aqui. Mas vocês podem utilizar o Curvex da outra coisa da maquiagem. Tá? Querem passar aqui? Aí você usa. Porque perceber que o pincel, ele pega todos os cílios, ó. O meu já tá acabando, então... Você pode fazer aquele truque lá que você usa um novo. Já tem um pouquinho de rímel aqui porque eu tava usando antes, mas acabei não tirando totalmente, tá? Mas é isso aqui, ó. Expõe essa parte aqui que tá aparecendo no vídeo do rímel dentro do recipiente de uma máscara nova e põe novamente do velho. Aí vocês vão perceber a diferença, que ele dá aquela levantada e a impressão que você tem mais cílios, tá? Ó, olho direito com a sombra neon, laranja. Até parecendo que tem sombra, na verdade é o reflexo da luz, tá, gente? Que eu tô com a luz acesa aqui. Então, no fundo eu usei o lápis jumbo da Elia Colors, que eu recebi da Desejos de Beauté. Esse lápis jumbo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui. A ponta assim, tá um pouquinho sujo, tem que limpar ele. E aqui do lado esquerdo, com ele no fundo, ele foi usado aqui, ó, nessa região para levantar o olhar, para dar a impressão que a sobrancelha é mais alta. Embaixo eu usei a cor laranja, aqui eu usei uma cor rosa, tá? E aqui na base dos cílios eu usei a mesma asa de borboleta, mas na cor preta. Vocês poderiam usar também aqui, ó, o lápis jumbo para abrir o olhar, se vocês quiserem. Olha, fica super diferente, tá, meninas? Aí, o que já fazer? Como ele é muito macio, ele vai aparecer essa região aqui do olho, que parece que parece não, na verdade ele suja um pouquinho os pelos. O que vocês vão fazer aqui? Pega esse mesmo lápis aqui, ó. Deixa eu limpar aqui também que tá sujo. Aqui, ó.
pega esse mesmo lápis que vocês utilizam para os lábios ou para delinear aqui com delineador em gel e faz isso aqui, ó. Dá umas batidinhas aqui, uma espécie de varredura. Vocês vão espalhar o lápis jumbo e vão dar a impressão de que o branco é natural, tá? Da mesma forma, vocês vão fazer aqui, ó. Vocês vão acabar, na verdade, misturando a cor do lápis jumbo com esse lápis aqui que vocês podem delinear o olho, o lápis preto, sabe? Misturando. E aí dá a impressão que a raiz do olho, que esse branco faz parte da raiz do olho, olha. Outra coisa, né? E aí, depois que eu passo o lápis, eu posso também utilizar um lápis qualquer aí, delinear os olhos. Ver se eu tenho. Coloquei aqui em algum lugar, que eu não acho. Aqui. Eu tenho da Avon aqui, tá velhinho, mas eu vou utilizar, ó. Se vocês quiserem, aqui abaixo, na raiz dos cílios, vocês podem utilizar ele, tá? Se quiserem puxar aqui, ó, podem também. Olha a diferença. Deixa eu afastar. Olha, aqui o lápis jumbo está aqui, nessa região aqui do olho, região inferior, tá? Dá a impressão que meus olhos estão mais distantes um do outro. Justamente porque eu coloquei o lápis preto lá. Lápis branco, desculpa. Aqui, se eu colocar o preto aqui, não vou sobrepor a linha d'água, porque eu coloquei o lápis jumbo branco pra abrir o olhar, tá? Então fica assim mais ou menos. Se vocês quiserem esfumar, vocês poderão esfumar, por que não? E também vocês poderão fazer o seguinte: peguem, ou sei lá, um lápis azul, vamos usar um azul aqui. Qualquer cor aqui que vocês queiram combinar com a roupa de vocês. E aí esfumem com o próprio pincelzinho do aplicador sobre o lápis preto com a nova cor que vocês utilizarem. Aí vocês vão misturar, integrando as duas cores. Vai dando um efeito super legal. Vocês podem puxar também, tá? Mas sempre vocês vão utilizar aqui, vocês vão misturando e vai dar esse efeito legal. Que foi esse aqui, quer ver? Olha, lá. Olho esquerdo. Olho direito. Sujinho de novo, tem que tirar essa sujeirinha, tá? Olha. Ok. Tá, meninas? Não vou dar mais dicas como afinar como eu uso. Bom, vamos aproveitar aqui. Como eu uso também para afinar meu rosto, eu vou pegar esse mesmo. Eu tenho esse produto aqui, que na verdade é um produto para contorno. O que eu faço? Eu faço esse movimento, pego o lápis ou de blush mesmo, porque esse chanfradinho de blush, ele marca mais. Primeiro eu faço isso aqui, ó. Faço o Czinho aqui, para afinar meu rosto. Vai ficar bem marcado nesse primeiro momento. Aqui eu aperto um pouquinho. Vocês podem fazer com aquele mesmo de base e aplicar no nariz. Eu faço isso, principalmente quando eu tô viajando, porque quando você tá viajando, você não tem tempo pra nada e coisa é corrida. Aí eu pego o de blush mesmo, porque ele marca mais. Aí, lembra que a gente demarcou aqui pra iluminar? Então agora a gente vai esconder essas laterais do nariz que são mais largas com o pincel. Viu? Olha que diferença. No queixo também, se vocês quiserem esconder isso aqui, vocês fazem isso. E aqui embaixo, isso daqui. Fiquei linda, maravilhosa, com olho de cada cor, um laranja e um rosa. Tô gatinha, tá grosso. Aí o que eu faço? Pego o lápis, desculpa, o pincel de pó e aí esfumo. Para esconder, para criar natural. Aqui também, aqui também. Aqui também. Tá? É isso aí, minha dica de hoje é essa.
Desculpe, Liliane, pela demora, que eu acabei prometendo o tutorial e acabei não gravando, até por falta de tempo da faculdade e tudo mais. Nós tínhamos provas e coisa e tal, mas isso não justifica porque compromisso é compromisso. E eu acho que todo mundo tava querendo esse tutorial que prometia lá no blog e tal, na fanpage do Facebook e tudo mais, e não passava. Então, é isso aí, minha dica de hoje. Comprei esse lápis de jumbo da LA Colors na cor branca, eu acho que é Milk, não é Milk não, mas eu posto lá a cor dele, não me lembro agora a cor, mas eu coloco aqui embaixo, ou até mesmo no blog, a cor desse lápis branco. E o link da loja, vocês encontram ele super barato, ele é macio, ele é muito fácil de aplicar, vocês perceberam, fica um efeito lindo. Ele pode ser usado como sombra, ele pode ser utilizado como base de sombra, ele fixa assim. Vocês podem utilizar Prime antes da aplicação do jumbo ou depois da aplicação do jumbo. Ele fica o dia inteiro, ele não sai. Eu fiz esse teste aqui já pra garantir até mesmo, porque a gente não vai ensinar uma coisa que seja enganosa aqui no blog, tá, meninas? Então, meu objetivo mesmo é falar sobre esse produto aqui, a utilidade dele, tudo mais. E o porquê? Porque vai comprar uma coisa que vai ficar na gaveta se você pode utilizar de várias formas o mesmo produto sem a necessidade de comprar uma sombra branca só pra dar aquele efeito da sobrancelha ser mais alta. Então, você pode fazer uma coisa super bonita, sutil e com um produto só, tá? Você pode fazer a sombra, podem afinar o nariz, né? Dar aquela levantada, se utilizando aqui, ó, vai levantar o nariz, olha. Com a impressão que ele tem mais pontiagudo. Vocês vão levantar o lábio com boca de rica. Vocês vão dar aquela impressão que a maçã do rosto é mais alta, né? Cara de menina mocinha. E aí... outra dica que eu esqueci. Vocês podem utilizar também como batom. Mas não só ele, tá? Querem fazer uma cor de batom nova? Vamos ver como a gente vai fazer? Seguinte. Já que eu quebrei a minha sombra laranja, vamos fazer o seguinte. Vamos inventar um batom agora. O que eu vou fazer? Passei o lápis. E vou inventar uma cor de batom nova. Aquela cor que ninguém tem, que é só você que tem. E que você pode mudar a hora que você quiser. Só com a ajuda de um lápis jumbo. Olha. Aí passo novamente ele. Pra dar aquela hidratada. Claro que ele vai ficar assim, vocês vão precisar corrigir com lápis mesmo, porque eu não tô usando aqui todos os lápis que eu tenho pra lábios. Esse que eu tô usando aqui pode ser usado pra batom, ou poder marcar côncavo, tá? Aí vou supor que vocês tenham uma sombra, sei lá, uma sombra em gel qualquer. Eu tenho aqui uma da Revlon. Deixa eu abrir ela aqui. Vocês podem fazer maquiagem artística com esse lápis aqui, é super bonito, porque ele fixa também o glitter, tá, meninas? Vamos lá. Aí. Tem uma da Revlon. Deixa eu fechar aqui pra mostrar pra vocês. Cadê? Aquele que eu mostrei em outro vídeo. Aí, vamos pegar com o dedo mesmo mais rápido. Passa por cima. Porque a sombra da Revlon, ela tem um certo brilho. Só pra dar aquela mudada de cor, tá? Você pode fazer com a própria sombra. Se tiverem outra sombra, passa por cima, tá? É isso aí. Tá vendo aqui que ficou um pouquinho clarinho? A gente pode corrigir com lápis mesmo. Ou lápis de lábios, ou outro lápis que vocês
usem pouco, mas que tenham aí guardado, eu vou utilizar aquele mesmo lápis que eu usei para desenhar os olhos agora, porque no momento eu não tenho o vermelho que eu queria. Não tô achando, tá? Eu uso assim, ó. Aqui. Aqui. Olha. E aí, volto. Ou com o mesmo lápis. Aquele que eu iniciei. Ó, com outro e sumo. Olha que legal, que bacana. Tá aí um nude que eu criei agora, sem pensar em nada. Foi surgindo as cores e acabei criando. Então, ó, vocês vão utilizar a criatividade de vocês, como eu utilizei a minha criatividade, usando como base o nosso LA Colors da cor branca, que vocês encontram no Desejos de Beauté. Espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial. Até mais, visitem o nosso blog. E boa sorte para vocês que estão participando do sorteio e tudo mais. Visitem o blog da Margarete Bahia, visitem o blog também da Desejos de Beauté no Facebook. É @Desejos de Beauté. Vocês encontram lá pesquisando por esse nome. Espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre para nos prestigiar, tá? Acabei esquecendo do nosso... que eu lhe dar a dica aqui que eu uso muito o pó translúcido da Vult para dar aquela camuflada na pele e retirar os excessos de maquiagem, tá? Não faz mal que vocês passem por cima, porque eu quero, na verdade, só dar uma camufladinha, ficar qualquer farelinho, vocês vão utilizar isso aqui e vão tirar. Aí arruma o seu cabelo, vamos para a balada, vamos passear por aí com as amigas, vamos tomar chimarrão na rua, pessoal do Rio Grande do Sul aí, meus amigos, um abraço para todos aí, minha família, abraço, saudades, obrigado por nos seguir, um abraço, gente, até mais, tchau!